Olá, shalom a todos, aqui é o pastor Fernando Gonçalves. Vamos ao nosso nono dia da contagem do Omer. Hoje nós vamos falar da Gevurah na Gevurah, ou seja, a justiça na disciplina. Você tem caminhado conosco, você tem aí acompanhado e eu acredito que tem sido muito bom. Por isso que eu peço, compartilhe, comente. Vamos junto, vamos trazer um entendimento junto, vamos buscar junto, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Nós terminamos a semana, né? Semana passada, hoje é quarta, né? Então na segunda nós terminamos a questão do atributo do Reshed, que é amor, benevolência, graça. Onde os aspectos da vida de Abraão, porque assim, Abraão, ele é a personificação do atributo do amor, da graça, né, da bondade, né? Você vê que Abraão ele vai fornecer comida e sustento para todos com um imenso amor. Ele atrai as pessoas para debaixo das asas da presença divina, né, da presença de Deus. E no caráter de Abraão não havia o menor traço de ciúme, crueldade ou ódio. Por isso que ele representa isso. Agora, desde o dia 1º, hoje é dia 2, ou seja, desde ontem, nós estamos agora falando sobre a Gevurah. E há um personagem bíblico que expressa muito bem isso, que é o patriarca Isaac. Isaac, ele é o atributo da Gevurah, porque Gevurah significa justiça, disciplina, firmeza, entendeu? Entre outras coisas. Isaac, ele vai representar bem o atributo da firmeza. Por quê? Por intermédio de Isaac, o temor de Deus foi introduzido no mundo. Ele se dedicou a servir e a temer a Deus sem jamais vacilar. Por exemplo, ao ser amarrado no altar, não foi posta a prova da sua fé, e sim de Abraão. E lembre-se, Isaac não era uma criança ou adolescente como prega por aí, tá? Porque se você pegar a data que ele nasceu, ver a idade da mãe dele, e na Bíblia você vê que quando Sara morre, ela morre justamente nesse evento, que Abraão vai levar Isaac para isso. Então, se você fizer as contas, você vai ver que Isaac tinha ali 37 para 38 anos, mais ou menos ali. Então, ele é um atributo da firmeza, da convicção, da disciplina de ser levado por seu pai, ser oferecido a Deus, ele se manteve firme. Então, olha como ele temia o Senhor. Por isso que ele é considerado o personagem para esse atributo da Gevurah, que é algo assim muito profundo, é algo top. E nós vamos falar da justiça na disciplina, porque a gente precisa entender isso. Tá? A justiça na disciplina, a questão da Gevurah, ela é como um filtro, né? E filtros, você vai entender melhor assim, ó. Por exemplo, eu sou professor e eu preciso passar parte do meu conhecimento ou todo o meu conhecimento para aquele meu aluno através da plataforma do Convívio do Reino, ou passar o meu conhecimento através desses dias que nós estamos aqui, né, nos 49 dias da contagem da Pessa, né, até Shavuot, correto? Então, eu preciso passar esse conhecimento. E eu sei que ninguém, irmão, vai pegar na sua totalidade, porque cada pessoa tem um nível de percepção, correto? Então, ninguém vai pegar no nível que o professor está. Da mesma maneira, quando eu fui ensinado, eu não peguei o nível que o professor, o mestre estava, né? Então, assim como ele filtrava, eu também preciso filtrar, né, o que cada aluno tem de nível de receber e entender. Por exemplo, tem muita coisa que a gente passa que poderia ser de uma maneira muito mais profunda, mas eu preciso filtrar para que todos recebam com um nível de entendimento. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente contrai.
né, o nosso conhecimento e nós vamos filtrando até passar pelos alunos. Por isso que nós estamos fazendo esses dias de refinamento espiritual. Por quê? Para a gente filtrar, né, o que Deus tem para nós nesses dias e nesse tempo. Então, precisa se adequar à força para que cada aluno possa entender. Por isso que nós estamos falando de justiça na disciplina. O que é justiça na disciplina? Ser justo, filtrar, passar de uma maneira que todos entendam. Então é igual o que você sabe. É igual a unção que está sobre você. Há uma necessidade de você saber filtrar para passar para os outros. Até mesmo na hora de nós evangelizarmos alguém, nós precisamos ter um filtro de uma maneira que aquela pessoa vai entender que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, que o Evangelho transforma a vida, entendeu? Então a gente precisa ter esse tipo de entendimento. Tranquilo até aí? Tudo bonzinho até aí? Maravilha. Então a gente precisa. Deixa eu ver aqui. Entender o que nós estamos vivendo. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo botar uma imagem aqui. Só um minutinho. Pronto. Você vai entender melhor o que estou dizendo, né? Vamos falar que a questão da energia, né? A gente sabe que existe aquele lugar lá, né? E agora eu vou esquecer o nome, irmão, por incrível que pareça. Né? Tem aquelas usinas, não é isso? Onde a energia ela é gerada. Aquela energia ela vem passando por transformadores de tal maneira que ela chega na nossa casa no nível baixo para que as luzes estejam acesas. Então existe o caminho, a energia, né? Existe o caminho, a energia, ela passa por um transformador, ela é filtrada aqui para que essas luzes venham a entender. Então o que é justiça na disciplina? A justiça na disciplina é você entender que existem fases. Aqui está a energia, ela precisa aqui no transformador, ela é transformada. Quando ela é liberada de uma maneira mais fraca, ela consegue que luzes venham a ser acesas. Se não tiver esse filtro aqui, essa energia vai fazer isso tudo aqui estourar. Então, a justiça na disciplina, né, é você entender que há um tempo e há uma maneira correta de fazer todas as coisas. Talvez você criou parâmetros do que é certo, do que é errado. Mas se você não filtrar, você não vai conseguir trazer energia suficiente para que essa luz venha a ser reproduzida. Ok? Então, o que nós precisamos entender nesse tempo sobre essa questão? Ok? O que nós precisamos entender sobre essa questão? Quando nós canalizamos fisicamente, né, podemos observar exemplos bem formidáveis, tá? Da força, da justiça. Entendeu? Por exemplo, uma mãe que consegue levantar um carro para arrancar um filho, um corredor que arranca forças para de último ser o primeiro na volta final. Esses são exemplos, claro, da utilização da força ou da Gevurah, que pode ser chamada de disciplina, justiça, firmeza, né? Ainda que de uma maneira poderosa, porém para um fim específico. Ou seja, você tem que aprender a dosar a sua disciplina. Por mais que você criou certos parâmetros, você precisa dosar. Entendeu? Então, existem alguns questionamentos que eu quero dividir com vocês. Por exemplo,
Será que a minha disciplina ela é razoavelmente restringida ou é excessiva? A minha disciplina ela é restringiva, ela restringe pessoas ou ela é excessiva, ela é demais? Como é que fica isso em relação aos meus filhos? Como é que fica isso em relação ao meu cônjuge? Como é que fica isso em relação aos irmãos da igreja? Ela não pode ser nem muito restringida e nem muito excessiva. Nós precisamos criar um equilíbrio aí, entendeu? Pastor, o senhor está muito ocupado? Só estou dando uma aula aqui, já estou terminando. Tá, eu vou ver se o William precisava colocar o gás. Se o William não tiver, eu volto aqui, tá? Tá, me dá 2 minutinhos. Né? Perdão, irmãos. Igreja é assim mesmo. Vamos lá. Será que eu tenho disciplina suficiente na minha vida e nas minhas interações? Será que eu sou uma pessoa disciplinada, focada no meu ministério, na minha família, no meu trabalho, na criação dos meus filhos, no meu casamento? Será que eu dou um foco? Será que eu sou disciplinado de ter tempo para tudo isso na minha vida? Será que eu sou uma pessoa organizada? Será que eu uso meu tempo de maneira eficiente? Ou uso meu tempo de maneira eficientemente? Então, o que nós podemos fazer? Depois o senhor coloca ela pra gente. Pode deixar Obrigada. 60 segundos. Por que eu tenho problema com disciplina? E o que eu posso fazer para melhorar? É uma questão que nós precisamos pensar. Será que eu reservo tempo a cada dia para uma avaliação pessoal, irmãos? Da minha programação, da minha conquista? Será que você se avalia diariamente? Será que a minha disciplina inclui os outros 6 aspectos emocionais, sem as quais as disciplinas não podem ser efetivas e saudáveis? Esses aspectos emocionais, volte na primeira aula que você vai ver quais são. Então, medite nisso, responda essas perguntas. E aí, se quiser compartilhar comigo, nós vamos te ajudar. Nós vamos lhe atender, nós vamos te ajudar a superar algumas dificuldades. Um exercício para você nas próximas 24 horas. Faça um planejamento detalhado para ocupar o seu dia e no final do dia, veja se você conquistou o seu objetivo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus santo, o Deus poderoso, o Criador do céu e da terra e tudo quanto nela há. Que no nome de Jesus de Nazaré, a sua boa mão de graça, favor e misericórdia venha estar sobre nós, que seja um tempo de despertamento e entendimento na nossa vida. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Curta, comente, compartilhe. Lembre-se, às 3 horas da manhã estaremos online numa live de oração no Instagram. É só colocar Convívio do Reino que nós estaremos lá. Amém? Tamo junto. Até amanhã. Em nome de Jesus.